Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 25 perguntas sobre Sansão. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual era o nome do pai de Sansão, e a qual tribo ele pertencia? Alternativa A. Abiel, da tribo de Judá. Alternativa B. Manoá, da tribo de Dan. Alternativa C. Zeror, da tribo de Ruben. Alternativa D. Jefté, da tribo de Levi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Manoá, da tribo de Dan. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Juízes capítulo 13 versículo 2. Pergunta 2. Quem apareceu para a mãe de Sansão? Alternativa A. Jesus. Alternativa B. Moisés. Alternativa C. O anjo do Senhor. Alternativa D. Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. O anjo do Senhor. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Juízes capítulo 13 versículo 3. Pergunta 3. Quantas vezes o anjo do Senhor apareceu para a mãe de Sansão? Alternativa A. 3 vezes. Alternativa B. 1 vez. Alternativa C. 7 vezes. Alternativa D. 2 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 2 vezes. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. Juízes capítulo 13 versículo 9. Pergunta 4. Qual bebida o anjo proibiu que a mãe de Sansão ingerisse? Alternativa A. Vinho. Alternativa B. Cerveja. Alternativa C. Leite. Alternativa D. Água. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Vinho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Juízes capítulo 13 versículo 4. Pergunta 5. Qual foi a proibição relativa a Sansão que o anjo mencionou? Alternativa A. Nunca tomar banho. Alternativa B. Nunca cortar o cabelo. Alternativa C. Nunca casar. Alternativa D. Nunca beber vinho. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Nunca cortar o cabelo. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Juízes capítulo 13 versículo 5. Pergunta 6. Qual comida que o pai de Sansão ofereceu ao anjo do Senhor? Alternativa A. Pão. Alternativa B. Mel. Alternativa C. Um cabrito. Alternativa D. Frutas e legumes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Um cabrito. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. Juízes capítulo 13 versículo 15. Pergunta 7. Como subiu ao céu o anjo que apareceu a Manoá e sua mulher? Alternativa A. Com a chama do altar. Alternativa B. Em um redemoinho. Alternativa C. Num carro de fogo.
Alternativa D. Voando com suas asas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Com a chama do altar. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Juízes capítulo 13 versículo 20. Pergunta 8. A primeira mulher de Sansão era: alternativa A. Israelita. Alternativa B. Moabita. Alternativa C. Amalequita. Alternativa D. Filisteia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Filisteia. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. Juízes capítulo 14 versículo 2. Pergunta 9. Qual foi a primeira ação sobrenatural de Sansão registrada na Bíblia? Alternativa A. Derrotou um exército. Alternativa B. Matou um leão. Alternativa C. Matou um urso. Alternativa D. Derrotou 1000 homens. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Matou um leão. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Juízes capítulo 14 versículos 5 e 6. Pergunta 10. Qual seria a recompensa para quem acertasse o enigma de Sansão? Alternativa A. 100 ciclos de prata. Alternativa B. 11 ciclos de prata e 10 moedas de ouro. Alternativa C. 20 moedas de ouro. Alternativa D. 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Juízes capítulo 14 versículo 12. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 11. Quantos dias a mulher de Sansão chorou diante dele para que ele lhe contasse o segredo do enigma? Alternativa A. 3 dias. Alternativa B. 5 dias. Alternativa C. 7 dias. Alternativa D. 9 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 7 dias. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Juízes capítulo 14 versículo 17. Pergunta 12. Onde Sansão encontrou um enxame de abelhas com mel? Alternativa A. No cadáver do leão. Alternativa B. No caminho de Damasco. Alternativa C. Na boca de um gavião. Alternativa D. Na casa de seu sogro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. No cadáver do leão. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Juízes capítulo 14 versículo 8. Pergunta 13. O que o pai da mulher de Sansão ofereceu a ele? Alternativa A. A mãe dela. Alternativa B. Uma prima. Alternativa C. Uma tia. Alternativa D. A irmã dela. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D. A irmã dela. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. "Vou ao quarto da minha mulher", disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. "Eu estava tão certo de que você odiava", disse ele, "que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita. Fique com ela no lugar da irmã." Juízes capítulo 15 versículo 1 e 2. Pergunta 14. Quantas raposas Sansão usou para incendiar a seara dos filisteus? Alternativa A: 200 raposas. Alternativa B: 300 raposas. Alternativa C: 400 raposas. Alternativa D: 500 raposas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: 300 raposas. E Sansão foi, apanhou 300 raposas, tomou fachos, e juntando as raposas cauda a cauda, pôs-lhes um facho entre cada par de caudas. E tendo chegado fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim abrasou tanto as medas como o trigo ainda em pé, as vinhas e os olivais. Juízes capítulo 15 versículo 4 e 5. Pergunta 15. Quantos homens Sansão matou em Ascalon? Alternativa A: 20 homens. Alternativa B: 25 homens. Alternativa C: 30 homens. Alternativa D: 35 homens. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: 30 homens. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Juízes capítulo 14 versículo 19. Pergunta 16. Como era chamado o deus dos filisteus? Alternativa A: Dagon. Alternativa B: Moleque. Alternativa C: Milcom. Alternativa D: Quemóis. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Dagon. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagon e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: "O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos." Juízes capítulo 16 versículo 23. Pergunta 17. Com quem Sansão passou a noite em Gaza? Alternativa A: com a sua mãe. Alternativa B: com a sua mulher. Alternativa C: com seus familiares. Alternativa D: com uma prostituta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: com uma prostituta. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Juízes capítulo 16 versículo 1. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 18. Sansão julgou Israel por quanto tempo? Alternativa A: 10 anos. Alternativa B: 12 anos. Alternativa C: 20 anos. Alternativa D: 30 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: 20 anos. E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, 20 anos. Juízes capítulo 15 versículo 20. Pergunta 19. Quantos filisteus Sansão matou usando uma queixada de jumento? Alternativa A: 500 filisteus. Alternativa B: 1000 filisteus. Alternativa C: 1500 filisteus. Alternativa D: 2000 filisteus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: 1000 filisteus. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Juízes capítulo 15 versículo 15.
Pergunta 20. Qual o nome da fonte de água que Deus abriu para Sansão? Alternativa A. Enhacoré. Alternativa B. Neftoa. Alternativa C. Gedi. Alternativa D. Estaol. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Enhacoré. Deus então abriu a rocha que há em Lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada Enhacoré, e ainda lá está, em Lei. Juízes capítulo 15 versículo 19. Pergunta 21. De qual cidade Sansão arrancou as portas? Alternativa A. Asquelon. Alternativa B. Gaza. Alternativa C. Gate. Alternativa D. Zorá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Gaza. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Juízes capítulo 16 versículo 2 e 3. Pergunta 22. Sansão mentiu quantas vezes para Dalila? Alternativa A. 1 vez. Alternativa B. 2 vezes. Alternativa C. 3 vezes. Alternativa D. 4 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 3 vezes. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Juízes capítulo 16 versículo 15. Pergunta 23. Quantas moedas de prata Dalila recebeu dos filisteus por trair Sansão? Alternativa A. 1.300 moedas. Alternativa B. 3.000 moedas. Alternativa C. 2.000 moedas. Alternativa D. 1.100 moedas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 1.100 moedas. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Juízes capítulo 16 versículo 5. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Pergunta 24. Quantos homens e mulheres havia no templo que Sansão derrubou? Alternativa A. 5.000. Alternativa B. 3.000. Alternativa C. 7.000. Alternativa D. 12.000. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 3.000. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Juízes capítulo 16 versículo 27. Pergunta 25. Quais foram as últimas palavras de Sansão? Alternativa A. Senhor, deixa eu viver. Alternativa B. Senhor, perdoa-me. Alternativa C. Morra eu com os filisteus. Alternativa D. Senhor, me ajuda. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Morra eu com os filisteus. E bradando, morra eu com os filisteus.
Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou ao morrer, do que os que mataram em vida. Juízes capítulo 16 versículo 30. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.